Pessoal, você sabia que você tem um grande risco de pegar uma doença venérea? Se você é praticante de sexo oral, você que gosta de fazer sexo oral, e o doutor vai explicar um dos motivos que é perigoso sim fazer sexo oral, né? Apesar que é prazeroso. E eu, sinceramente, ainda nunca vi uma camisinha lingual, não. Agora ele vai explicar por que existe um risco quando a pessoa está com gengivite, né? Uma inflamação, sangramento, na prática do sexo oral. Fica à vontade. Com relação a essa questão, tem várias doenças, né, que podem ser pegas através do sexo oral, como candidíase, herpes, HIV. Então, assim, independente da via, é uma mucosa. E através da mucosa a gente consegue realmente ter a transmissão, né? No caso, você está querendo dizer que, por exemplo, como ele é especialista na área da saúde bucal, né? Cirurgião dentista, a boca é um via que se tiver uma lesão, né? Se tiver algo que tiver sangramento, porque como você mesmo acabou de informar, fluidos, né? É um fluido que quem está praticando, quem está recebendo, enfim, está ali naquela troca de fluidos que existe esse risco sim. Então é importante você compartilhar esse vídeo, dê o like, isso é também extremamente importante, inscreva-se no canal, comente, para que mais pessoas possam saber sobre esse tipo de assunto que às vezes as pessoas nem imaginam que pode ter. Porque às vezes a gente se cuida. Será que aquela outra pessoa se cuida? Então é um risco, né? Outra coisa, por que sentir dor de dente é uma coisa tão horrível? Pronto, seria bem interessante mostrar ali com o modelo para que as pessoas entendessem. Então vou pegar ali Pode novamente. ficar à vontade. Aqui o doutor vai, ele volta, mas o conteúdo continua. O nosso dente, ele é feito, né, com uma estrutura extremamente rígida. Sim. E aí o dente tem várias camadas. Tem a parte superficial, que é o esmalte, que é a parte insensível. Tem a parte amarelinha aqui, que é a dentina, que já é a parte onde já tem algumas terminações nervosas. E dentro do dente, que é essa parte rosa, é onde fica a polpa do dente, onde tem vasos sanguíneos, nervo. E aí o que é que acontece com o processo da cárie? Inicialmente, ela começa com uma pintinha pequenininha que vai corroendo. Quando está só nessa camada de esmalte, não chegou ainda na parte amarela, então ainda não tem sensibilidade alguma. A pintinha que você está falando aquela parte preta do dente, né? O que o pessoal chama de dente podre, ou furado, ou cariado. Sim. Então essa parte aí, quando está só nessa parte branca, que é o esmalte, que é a parte onde não tem nervo, o paciente não sente nada. Então ele só consegue identificar visualmente, vendo ali a mancha ou o furinho, certo? Quando essa cárie vai evoluindo, ela vai tomando outras proporções, né? Ela chega na parte amarela, que é a parte da dentina, que é uma parte onde tem vários tubos fininhos que saem daqui de dentro da polpa para fora. Esses tubos é o quê? São vasos sanguíneos, é isso? Não, esses túbulos é uma estrutura de dentina mesmo, de hidroxiapatita de cálcio, onde os nervos e sangue passam por dentro desses túbulos, microtúbulos que são invisíveis, certo? A olho nu. Então, o nervo passa exatamente nesses túbulos. Quando a cárie já alcança essa parte amarela, que é a dentina, aí o paciente já começa a ter sensibilidade. Fica sensível quando come doce, sensível quando bebe algo gelado, alguma coisa ácida. Então aí o paciente, além de ver a cárie, ele já pode ter a sensação de dor. Então é porque a cárie já está um pouco mais profunda. Se não cuidar e essa cárie for evoluindo ainda mais, aí o que é que acontece? A cárie passa para a parte interna do dente, que é a polpa. Essa parte vermelha, né? Que é a parte vermelha. Pode As bactérias chegando nessa parte vermelha, o que acontece? Ela começa a se proliferar e bactéria libera gases. Esses gases começam, junto com o processo inflamatório que acontece aí dentro,
começa a aumentar o volume e criar uma pressão. Como a parede do dente não é expansiva, o que é que vai causar? É igualzinho uma panela de pressão, começa a comprimir tudo que está lá dentro. Por isso então que dá um inchaço. Não, aí nem sempre tem inchaço, quando começa a doer logo não. Sim. Então começa só a comprimir o nervo. Comprimindo o nervo vai levar uma dor absurda. Normalmente acontece depois de um esforço físico, porque aumenta o metabolismo, ou à noite, quando está dormindo, que a circulação está maior na região da cabeça. Então é quando normalmente o paciente sente essa dor absurda, porque aumenta a pressão aí dentro do dente. É comum, após essa etapa, a inflamação descer e extravasar no osso e no tecido, que aí sim aí começa a inchar. Quando começa a inchar, já começa a aliviar a pressão dentro do dente. Então, normalmente o paciente já começa a diminuir o desconforto da dor. Isso é uma defesa do organismo? Não é uma defesa, é porque como não tem para onde extravasar, ele vai querer sair esse pus, a inflamação toda por algum lugar. Aí normalmente sai ou por fora do rosto, que aí causa uma cicatriz terrível, ou por dentro da boca, e aí sai pus pela região da gengiva ou pela região da bochecha. E aquele odor, né, de pus, Isso. né, aquela coisa... Então é um processo infeccioso bem severo, né? Então... E onde o canal se encontra nesse momento? Por que o canal? Explica o que é o canal. Você fala o tratamento de canal. Sim, Ó, o que é o canal isso? do dente é o tratamento da raiz do dente. Sim. Quando o paciente chega nesse estágio aqui, não adianta somente limpar e fazer uma restauração, uma obturação, que vocês chamam. Tem que fazer a descontaminação de dentro da raiz do dente. E isso é o tratamento de canal. Só interrompendo, quando um dentista está fazendo tratamento de canal, ele está matando o dente? De certa forma porque está tirando toda a parte viva interna do dente e está desinfeccionando toda a parte interna que tem bactérias. Então, o que é que o canal faz? Abre o dente, tira toda a polpa, todo o nervo, toda a parte sanguínea e descontamina aí dentro, né, com substâncias antissépticas e aí depois fecha com um material plástico para vedar. O dente fica vivo nas laterais, onde tem os ligamentos que seguram o dente. Então o paciente perde a sensibilidade total, né, do dente em si. O dente perde a parte viva, que é a polpa, mas ele sente uma sensibilidade, por exemplo, um dente feito canal, ele nunca mais vai sentir dor de dente no sentido de uma cárie, de nada interno do dente. Mas um dente de canal, por exemplo, se tomar uma pancada e deslocar para o lado, ele vai sentir uma sensibilidade porque o dente está com os ligamentos laterais ao redor do dente vivo, entendeu? Então, o dente em si, ele está morto, mas está ali na boca. A gente consegue salvar o dente dessa forma. Entendi. E quais são os riscos? Existe risco, sei lá, de você estar fazendo um procedimento desse, dar um problema? Existe risco de morte num tratamento dentário? Explica essa situação, por favor. Sim, na verdade, assim, a região da boca, né, nossa boca, a nossa face como um todo, a região da cabeça é extremamente inervada e vascularizada. Sim. Então, qualquer processo infeccioso que acontece no nosso corpo tem um risco de uma doença chamada sepse, que é como se fosse uma proliferação gigantesca de bactérias. Sim. Quando a infecção é na boca, que por isso a importância da saúde bucal, o risco é maior, porque está muito próximo de vasos sanguíneos e próximo da região do coração. Certo. Então, qualquer infecção ali pode ir para a corrente sanguínea e formar sepse. Então, por isso que é tão arriscada. Entendi. Então, de repente, você está com um problema de dente, passou para o corpo, e aí, para identificar, às vezes o médico, né, que está tratando aquela doença não sabe de onde está vindo, de repente é de um dente, né? Pode ter um processo infeccioso de forma sistêmica, entendeu? Entendi. Doutor, me explica uma coisa. Por exemplo, uma pessoa chega no consultório para fazer uma obturação, né? O que é obturação? Pronto, a obturação é o que a gente chama de restauração, é restaurar o dente. Aqui, por exemplo, o dente está com uma cárie, está com um buraco. A gente limpa, tira toda a parte de bactéria da cárie e fecha o dente restaurando ele.
Isso Sim. é uma obturação. E assim, existe a obturação permanente ou sempre vai ter que... Existe permanente, existe provisória. Provisória normalmente a gente coloca no sentido de querer ter uma expectativa de algo. Por exemplo, o dente está com uma sensibilidade muito grande, a gente está na dúvida se já atingiu a polpa. A gente limpa ali parcialmente, coloca um medicamento e fecha provisoriamente para depois fazer a restauração definitiva. É por isso que quando o senhor fala, ó, você faz esse procedimento e tal dia você volta aqui para você falar o que você está sentindo. Isso, É isso. tem a conduta certa para cada caso, né? Sim. Mas normalmente a restauração é feita de forma definitiva, onde a gente limpa toda a cárie e aí faz a restauração definitiva com resina, que hoje a gente tem resinas da mesma cor do dente, bem resistentes. Entendi. Tem aquelas restaurações prateadas de amálgama, que hoje está sendo pouco usada, mas são materiais extremamente resistentes, mas hoje está sendo muito pouco usado pela questão estética. Entendi. Doutor, o siso. Muitas vezes as pessoas pensam, não, nasceu o siso, tem que arrancar. É obrigado a arrancar o siso? Se não tiver espaço para nascer, o dente foi feito para ele estar na boca para mastigação. Explica para o pessoal, às vezes não sabe qual é o siso. Tem como explicar o siso? Eu acho que é o último dente, né? Você pega para mim aquele modelo ali, eu faço Não. assim. Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Pronto, o siso é o terceiro molar. A gente tem 3 molares de cada emercada. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. O siso é o último dente de cada emercada dessa. Tanto em cima quanto embaixo, né? Tanto em cima quanto embaixo. São 4 sisos, 2 embaixo e 2 em cima. Sim. O siso é um dente ainda da questão da evolução do corpo humano. Há muito tempo atrás a gente tinha 4 molares. Com o passar do tempo, a gente foi deixando de ter esse 4º molar. No caso aqui o último, né? O último. Antigamente existiam 4 molares. Ainda tinha mais um depois Mais desse um. último, sim. Só que aí com o processo da alimentação mais industrializada, mais mole, isso aí o organismo foi se adaptando, né, à nossa vida. E aí a gente já foi nascendo sem espaço. Então, com a evolução do corpo humano, isso aí foi deixando de existir o 4º molar. Interessante. Já aconteceu de eu atender paciente com o 4º molar. É raríssimo, mas já aconteceu, certo? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem o siso, mas não tem o espaço para o siso nascer. Então, futuramente, as pessoas já vão nascer sem o siso, da mesma forma como aconteceu com o 4º molar. Só que a gente está nessa fase de transição, onde as pessoas têm o siso, mas não tem o espaço para ele nascer, entendeu? Então, se o dente não consegue sair do osso, tem que fazer extração. Não pode o dente ficar dentro do osso. Tem pessoas que têm espaço suficiente. Eu, por exemplo, eu não precisei tirar os meus sisos porque eu tive espaço suficiente para eles nascerem. Mas se você, por exemplo, não teve espaço, provavelmente foi indicado extrair e extrair o siso. Entendi. Então, hoje é muito comum as pessoas não terem espaço e ter que extrair. Ah, tá. Isso também é na questão de, por exemplo, alguém vai utilizar um aparelho ortodentário. O aparelho ortodôntico não interfere em relação a isso. A maioria das pessoas precisam extrair o siso realmente por não ter espaço. Ah, tá. Se a pessoa tem espaço, não interfere em nada, não precisa extrair. Eu tenho pacientes que fiz tratamento ortodôntico completo e manteve o siso ali normal. Entendi. A questão de extração para ortodontia, né, para a questão do aparelho, aí já é outra questão, é falta de espaço, desproporção. Aí tem casos que é indicado fazer extração não só de siso, mas também às vezes até de premolar. Hoje a gente tenta fazer o mínimo possível de extração, é o procedimento menos invasivo possível e tentar preservar ao máximo, mas tem casos que é necessário fazer extração sim. Doutor, por exemplo, chegou uma pessoa, né, e tirou um dente. Ficou esse espaço vazio. Quais são as técnicas que hoje em dia existem para poder colocar assim um dente, né? Enfim. A melhor técnica hoje, sem dúvidas, é o implante.
Que o implante é substituir o que a gente não tem mais, né, de dente por um implante metálico, onde substitui ali a raiz e depois coloca um dente rosqueado nesse implante. Isso aí é para o resto da vida, certo? Qual é a dificuldade? É porque dos procedimentos é o que tem um custo um pouco mais elevado, então nem todo mundo hoje tem condições de fazer. Sim. Mas além do implante, tem próteses removíveis, tem pessoas que não têm dente nenhum, aí precisa colocar uma prótese total. Tem pessoas que não têm, por exemplo, 2 dentes aqui, tem esse. Aí pode ser utilizado uma ponte fixa, onde prepara esse dente e coloca 2 dentes colados em 2 capas aqui. Aí vai o bloco com 4 dentes. Eu não gosto muito, particularmente, né, desse procedimento, porque quando você tem 2 dentes sadios e coloca ele como ponte, como pilar, você termina estragando, de certa forma, 2 dentes para servir de apoio para 2. Então tem a prótese parcial removível, que é o PPR, onde aquela que tira e coloca, tem uns grampinhos. Sim. Então, assim, tem várias formas. Vai depender do custo, né, para o paciente, vai depender do caso, para saber a melhor indicação. Mais uma pergunta. Dente de leite. Tem perigo para a criança dente de leite? Existe perigo? Perigo como? No sentido, por exemplo, eu já ouvi casos, tá, de que foram fazer aquele procedimento de amarrar o dente, puxar e arrebentou a gengiva, enfim, a criança ficou com uma inflamação. Existe isso? Pode ocorrer isso? Não é indicado fazer isso? Na verdade, extrair dessa forma eu acho muito grotesco, assim, muito abrupto, né? Mas assim, infelizmente é o que a maioria das pessoas tem como cultura, consegue fazer com as crianças, muita gente faz. A melhor técnica para mim, para ensinar os filhos a tirar o dente é pedir à criança, o dente começou a amolecer, ela todo dia, 3, 4 vezes por dia, segura o dente e vai balançando o máximo, até sentir uma dorzinha. Doeu, para. Vai fazendo, porque isso aí você vai estimulando e vai rompendo as fibras, até sair sem absolutamente dor nenhuma. Então, toda criança que faz isso, vários pacientes meus, eu ensino dessa forma, chega aqui todo feliz que ele mesmo conseguiu tirar o dente sozinho. Fica legal, né? Porque não vai ser muito violento, muito traumático. E a criança vai se estimulando ali a fazer, sem estar sentindo o processo de dor. Ele mesmo vai balançando, quando ele sentir que doer um pouquinho, para. Agora tem que ser constante. Sim. Fazer no mínimo 4 vezes ao dia, durante o tempo, até o dente sair total. E sobre o risco de, por exemplo, o dente de leite, o tempo vai passando, não arranca, e aí vai vindo outro, no caso, trepando por cima do outro. Qual é o... Você pode explicar exatamente como funciona? Essa pergunta é extremamente importante. Tem muitas crianças que têm medo de tirar o dente, às vezes pelo comportamento até do pai, é comum os pais falarem, se estiver traquinando muito, levar você para o dentista, já vai criando aquele bicho-papão, né? Sim. E aí a criança fica com medo, e aí o dente amolece, ele com medo esconde, aí o dente volta a endurecer de novo. Sim. O que é que acontece no processo de perda e nascimento do dente permanente? O dente de leite tem raiz normal, como todos os outros dentes. Então, o dente de leite tem uma raiz igualzinho ao dente permanente. A diferença é que o dente permanente está nascendo aqui embaixo, na mesma direção do dente de leite. E aí, essa raiz vai sendo reabsorvida e o dente permanente vai subindo, certo? Se o dente não é retirado, o que é que acontece? O dente precisa sair para o ar. Ele vai começar a procurar outra via para sair. Aí ele pode sair mais para o lado, mais para frente, ou ficar preso entre 2 dentes, aí formar a raiz e ficar preso lá dentro do osso. Então, o risco que acontece é exatamente esse, ou de criar um abscesso, ou de o dente formar completamente dentro do osso, porque o dente ele vai formando à medida que ele vai saindo. É isso que faz a força de expulsão do dente. Se o dente não sai, ele vai formando lá dentro e aí forma completamente. Aí depois, para o dente sair, só fazendo um procedimento de tracionamento que a gente faz com o aparelho, onde
cola lá um fio e vai tracionando levemente ele até ele vir para o arco. É custo, é gasto, né, para o paciente e leva um tempo de tratamento por um simples cuidado, né, de fazer extração. Né, falta de, vamos dizer assim, como você falou, cuidado. E outra coisa, isso influencia, por exemplo, deixa muitos dentes o permanente, né? Porque depois, como você falou, pode extrair esse de leite, mas como ele nasceu torto, isso influencia no uso do aparelho? Influencia para corrigir. Totalmente, né? Totalmente, para corrigir só com aparelho. São raros os casos. Não, na verdade, assim, quando é nos dentes anteriores, até quando ele começa a romper logo ali fora do arco, é quando o pai percebe e normalmente traz. Aí a gente extrai, aí de imediato a gente já não indica já o aparelho. Certo. Tem casos que a própria língua consegue empurrar o dente para a posição normal. Interessantíssimo. Mas a maioria dos casos precisa realmente de tratamento de aparelho. Entendi. Gente, tá vendo? Que a gente aprende uma aula espetacular, simples, rápido e fácil e prático. Então assim, ó, compartilhe, pode pegar o link, compartilhar com seus amigos, grupo de WhatsApp, dê o seu like, entendeu? Veja esse vídeo, aprenda com o doutor Paulo e é assim que funciona, é um ajudando o outro, para que a gente leve conhecimento, né? Que as pessoas possam saber como é um tratamento ortodontário. Mais uma vez, querido. Ortodôntico, perdão-me. Mais uma vez, a gente agradece aqui, tá? A sua participação. Espero que vocês também tenham gostado. Pode dar o like, tá bom? E nós vamos voltar na próxima. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Valeu.